quando você controla suas ações. Sabe quando a gente toma uma atitude e depois a gente se arrepende? E a gente fala assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não precisava ter feito isso, não era pra tanto. O que a gente deixou? O subconsciente tomar frente. Por isso, quando a gente entra numa briga, quem entrou no curso de Comunicação Feminina, eu falo sobre isso, sobre o homem, né? Como que ele interage com a mulher numa briga, né? Por isso que numa briga, por isso que quem não sabe debater, quem não sabe dialogar, entra por uma briga. Por quê? Porque seu subconsciente toma conta. É impulso. A sua consciência é fraca. Então você não consegue decidir e perceber que aquelas coisas são apenas palavras e você só precisa entrar num acordo. Uma pessoa com a consciência fraca, ela se fere por qualquer motivo. Qualquer coisinha é motivo para ela se machucar. E o que a gente está vivendo hoje? Um mundo que te ensina a ser forte, a passar por cima de tudo isso, ou um mundo que fala que você é um dodóizinho, que você merece amor, que você merece se amar, que você merece a felicidade. A felicidade, gente, não é viver prazeres. Prazeres nos dão momentos de alegria. E muitos prazeres nos levam ao inferno. Por que vai nos levar ao inferno? Porque a gente começa a ter uma consciência fraca. Quanto mais prazer, quanto mais conforto, mais a minha consciência fica, eu não preciso pensar, não preciso ter problema. O negócio é sentir emoções. É me sentir amado. Quem não quer se sentir amado, gente? É óbvio, todo mundo quer se sentir amado. Normal. É normal do ser humano. Todo mundo quer se sentir amado. Uma pessoa madura não deixa de querer se sentir amada. Só que uma pessoa madura entende que para ela receber amor, ela precisa dar primeiro amor. E normalmente vocês querem receber um amor que não existe. Um amor onde vocês também não se doam. Gente, tem mulher que reclama de fazer sexo com o marido. Gente, nós estamos falando de sexo, não é uma maratona, não é uma morte, é uma coisa gostosa. Se você nunca sentiu prazer, é porque você não tem intimidade com o seu marido. Quando você não tem intimidade, nada vai ser bom. O seu casamento vai ser péssimo. E a grande maioria das pessoas não tem intimidade no casamento. Por que elas não têm intimidade? Porque elas são pessoas inseguras, pessoas ciumentas, pessoas que tudo elas acham que vai acontecer uma coisa gravíssima, porque elas são imaturas. O que está no seu imaginário? Você já parou para pensar? O que está no seu imaginário? Seu imaginário tem o quê? Tem novela, tem filme, tem coisa que não tem nada a ver com a realidade. Você pode ser mulher e falar, eu nunca vi pornografia. Tá, mas você viu novela, você viu filme. Aquilo não é real. Um casamento não é um mar de rosas, onde seu marido vai chegar com flores pra namorar com você. Não é. E outra, namorar, fazer sexo com o marido é uma coisa normal do casamento. Se você não tem nem isso, você não vai ter mais nada. Você não tem um casamento. E aí entra uma questão de egoísmo. Egoísmo. Egoísmo é fazer o quê? Olhar para mim. Egoísmo é excesso de ego, excesso de eu. Quando eu fico só, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque meu marido fez isso, porque eu estou olhando para quem? Para mim. Você não é o centro das coisas, você não é tão importante assim como você pensa. Você é apenas uma pessoa que está aqui na Terra, como todas as outras, e a nossa missão aqui deveria ser, para quem é cristão, servir as pessoas. No mínimo a sua casa, servir a sua casa, o seu ministério é com a sua casa. Quando eu fico no meu pedestal de eu não consigo sair do pedestal e servir. Então, o que a gente vê nos casamentos? O meu marido. Quando a gente vai conversar com a esposa, é porque o meu marido, é porque o meu marido, é porque o meu marido, é porque o meu marido. Quando a gente conversa com o marido, a gente ouve a minha esposa, a minha esposa, a minha esposa, a minha esposa. E ninguém olha pra quem? Eu. Gente, você nunca vai conseguir mudar o seu marido. Você nunca vai conseguir mudar a sua esposa. Você não consegue mudar ninguém. Você consegue mudar você. Você mudando uma personalidade forte, uma personalidade madura, ela consegue mudar os outros, influenciando os outros. Ela começa a ser exemplo. Que exemplos nós temos hoje? Nós não temos exemplos. Porque se olha dentro das igrejas, os irmãos, gente, não é assim julgando, mas um monte de gente que está ali na frente do povo, imaturo. Que fala cada coisa que você fala, meu Deus, eles não se resolveram nem com eles ainda. Não tem capacidade de ensinar alguém. E isso a gente vê em todo lugar. Professores, presbíteros, pastores, anciãos, enfim. Sei lá como é que chama na sua igreja. Pessoas líderes. Líderes que são imaturos. Líderes imaturos vão levar os seus liderados pro buraco. E é o que nós estamos vendo. Igrejas cheias. Cheias de pessoas frustradas, ansiosas, perdendo a esperança, desanimadas, egoístas. Se nós formos fortes, a gente vence tudo isso. Agora, se nós continuarmos fracos, nós não teremos como sobreviver daqui a pouco.
Porque todo lugar tá falando pra vocês se amarem, sobre amor próprio. Enquanto vocês ouvirem essa questão de amor próprio e der bola pra isso, mais fraca a sua consciência fica. E mais o seu subconsciente vai tomar conta. E o seu subconsciente só faz burrada, entendeu? Então, a solução para pessoas não traírem, e para pessoas traídas sobreviverem, e para as pessoas não se frustrarem, e para as pessoas chegarem ao céu, para as pessoas chegarem até o fim do seu casamento, é amadurecer. Consciência forte, eu estou amadurecido, eu venço todas as coisas, não significa que eu não sinta, não significa que eu não sofra, não significa que aquilo não doa demais. Muito pelo contrário, pessoas maduras sofrem muito mais, o coração fica dilacerado, porque você consegue compreender ainda mais o tamanho daquela dor. Porém, mesmo com essa dor, mesmo com essa frustração, com essa decepção no caso, mesmo com tudo isso, eu avanço. Certo? Você tem que avançar na vida. Não é ficar parado. E eu avanço como? Com amor, com Cristo. Por isso que quando eu falo que o amor é Cristo, aí tem gente que fala cada coisa que eu falo assim, gente, vocês não têm interpretação de vídeo, não é nem de texto. Se o amor é Cristo, presta atenção. O amor é Cristo. O que eu estou querendo dizer quando eu falo isso? Eu estou querendo dizer que eu, Camila, e você que está me assistindo, não sabe amar. Nós não temos amor dentro de nós. Nós temos um afeto, um sentimento, uma emoção, mas isso não é amor. O amor é o verbo, e o verbo é Cristo. Amor é Cristo. O que nós tomamos de ação e falamos que é amor, não é amor. Nós só amamos nele. Então quem traiu? Ué, não estava nele. Quem brigou no casamento, quem divorciou, não estava nele. Quem está nele ama. Quem está nele, amor gera amor. Quem está em Cristo vai amar. Quem está em Cristo supera, porque o amor supera. O amor não é vingativo. Lembra dessas coisas? Lê a caridade. O que é o amor? O amor não suspeita mal. Então essa mulher insegura, essa mulher ciumenta, que fica remoendo coisas do passado do marido. Gente, o que é isso? Amadurecer é ser grande na consciência. É abastecer a sua consciência de coisas boas. Como você enche sua consciência de coisas boas? Primeiro, buscando conhecimento, estudando sobre esse assunto, com pessoas que você confia, que não vai tirar sua fé, né? Porque a gente hoje tem muitos filósofos, muitas coisas, mas que tiram a sua fé. E aí não adianta nada. Não adianta você ir num psicólogo fazer uma terapia que vai te dar conselhos totalmente contrários à palavra de Deus. Não é isso. Lendo a palavra de Deus, abasteça-se de coisas boas, vendo coisas bonitas. Gente, vocês acham que não influencia onde a gente mora, o que a gente tá vendo? Se a gente mora num lugar que a gente só vê coisa errada, que a gente só vê mulher quase pelada passando pra rua, gente gritando, gente xingando, isso influencia a gente, tá? Comece a olhar paisagens, coloca no seu computador, no seu celular, paisagens bonitas, arte, sabe? Aqueles quadros bonitos, mesmo que você não entenda. Comece a apreciar a arte. Música, gente. Eu vou falar uma coisa, tá? Assim, achem que eu sou chata, achem que vocês quiserem dessa aula, tá? Música é algo que mexe profundamente na gente. Então, ouça coisas boas, tá? Hinos avulsos, gospel. A grande maioria, tá igual sertanejo, é sofrência. É sofrência. É uma prova, é uma luta, é uma dor, porque isso, porque aquilo, porque eu e Cristo. Ouça coisas que louvem a Cristo, certo? Que louvem a Cristo, ou não ouça nada. Coloca um Beethoven pra você ouvir, que é melhor. Agora, sertanejo é aquela sofrência toda de amor, de desilusão, de traição. A gente só ouve essas coisas, as pessoas ouvindo essas coisas. Aí você pega um hino avulso, um hino gospel, né? Uma música gospel, que é aquela sofrência, aquela luta, aquela guerra. Gente, as responsabilidades sobre as nossas vidas são nossas. Se a gente fica consumindo isso demais, a gente tá achando que a gente tá sofrendo e a gente nem tá sofrendo. Amadurecer é olhar para a realidade e enxergar a realidade. Eu estou vendo uma mesa e nessa mesa só tem esse computador, não tem mais nada. Pessoas imaturas olham para essa mesa, vê que tem um computador, mas dentro do computador pode ser que tenha uma pornografia, pode ser que meu marido entrou, usou a senha, usou a janela anônima e ele tá falando com alguém e ele já me traiu. Ansiedade, frustração, depressão, tudo isso tem a ver com amadurecimento, tá? Não que não sejam doenças, são doenças, tá? A depressão principalmente. Porém, quando você é uma pessoa madura, você consegue trabalhar tudo isso. E você consegue entender que a realidade é isso que está acontecendo agora.
E que a realidade não muda porque eu quero. A vida não vai mudar porque você quer. Então, se você não acredita em nada do que eu falei não serviu de nada pra você, tanto faz. Porque não vai mudar a sua vida e não vai mudar a realidade, porque a realidade é isso aqui que eu tô falando. Ah, eu tô falando porque eu sou sabidona? Não, porque eu estudei. Se você estudar, você também vai ver que é assim. Enquanto a gente fica no pedestal de vítima, a gente sempre vai sofrer demais. E não é esse pedestal que Deus quer. Deus quer que a gente saia desse pedestal e que a gente sirva as pessoas, que a gente sirva o próximo, que a gente ame ao próximo. Não é como você se ama. Gente, amar o próximo como eu me amo? Não. Amar o próximo da mesma forma que Deus amou você. É isso que está querendo dizer o texto bíblico. Você não tinha merecimento nenhum do amor de Deus. Lembre disso todos os dias da sua vida. Uma pessoa madura lembra da cruz constantemente. Toda hora ela lembra da cruz. Porque toda hora que o negócio está feio, você lembra de Cristo lá na cruz. Estava muito pior. E ele fez isso quando você não merecia. Então, eu olhar para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, para sei lá quem, para o irmão na igreja, para não sei quem, e falar que ele não merece tal coisa, eu estou sendo hipócrita. Certo? Porque eu também não merecia nada. E eu não mereço nada. Porque o que nós ganhamos foi a salvação. Não se perde salvação. Sabe o que a gente perde? A gente perde o caminho. A gente sai do caminho. E aí a gente não tem como entrar no céu mesmo. A salvação tá ali. Para você chegar até o céu, é esse caminho que você tem que andar. Não importa se a igreja fez isso, ou você ouviu lá a palavra e não foi de acordo com o que você gostou. Você não lê a Bíblia? Você não tem discernimento sobre a Bíblia para saber o que é certo e o que é errado? Se você não buscar e ficar esperando que os outros vão colocar na sua boquinha para você engolir, você vai viver uma pessoa doente, fraca, que vai sofrer por tudo e vai acabar com a sua vida. A maioria dos casamentos hoje acabam porque as pessoas estão fracas. Meu marido fez isso. Ai, por causa disso eu vou descontar isso nele. Ai, amanhã eu desconto outra coisa. Igual crianças brigando, sabe? Fazendo birrinha. Isso é coisa de criança ou coisa de adulto? Porque adulto, você fez isso, você vai pensar, oh, por que meu marido tá assim? Por que será que ele tá assim? Aconteceu alguma coisa, será, no trabalho dele e tal? E ele não vai te falar. Homens não falam, gente. Dificilmente. Você tem que ter o jeito certo pra você coletar as coisas. Isso eu ensino lá no Comunicação Feminina. Examine o seu esposo, examine a sua esposa. Motivos de traição. Gente, então vamos lá. Traição é culpa da pessoa que traiu, o ato. Mas a motivação, em 90% dos casos, é culpa dos dois. Culpa dos dois. Esse casamento não estava bom, esse casamento já não tinha intimidade, não tinha... Gente, o sexo... Então, quando o problema chega no sexo, é que assim, o problema é muito grave, tá? Quando interfere no sexo é que o problema é enorme. A grande maioria de vocês não são íntimos no casamento. Vocês não têm intimidade. Por isso que não consegue conversar, por isso que o marido não é carinhoso, por isso que a esposa não trata bem o marido. Porque nós não estamos sabendo ser homem e ser mulher. Quando a gente sabe que é ser homem e ser mulher, quando nós somos pessoas maduras, a gente vai cumprir o nosso dever e pronto, acabou. Gente, cumprir dever é o mínimo que nós podemos fazer. O mínimo. E aí, depois que a gente cumpre os deveres, é que a gente ama. Amar é além. Aí as pessoas falam que amam e qualquer coisinha tá separando do marido. Qualquer coisinha não sei o que lá. Entendeu? Não é amor. Amar é cumprir deveres. Amar não. Cumprir deveres é o mínimo. O que você tem que cumprir de deveres enquanto mulher? Filha, você tem que saber que você tem que cumprir de deveres. O que você tem que cumprir de deveres enquanto homem? Você tem que saber. Um homem honrado, uma mulher honrada. Um homem honrado, ele supre a sua casa, ele dá segurança emocional para sua família. Uma mulher honrada, ela vai cuidar desse marido, vai cuidar dos filhos, vai ter um lar acolhedor, vai ser uma mulher sábia, que edifica a sua casa. Agora, se nós não formos maduros, a gente nem quer ouvir quem ensina isso, para começar. Quando começa a falar, a gente não quer mais ouvir. Então, se você já está me assistindo até aqui, meu Deus, parabéns, você já subiu de nível muito superior ao restante da humanidade já. Porque a humanidade de hoje está imatura, seguindo influencers que só falam abobrinha. Bom, senão a aula vai ficar muito extensa, mas eu acho que deu para abrir um pouco a mente aí, tá bom? Conta pra mim se você assistiu até o final. Guerreiro, guerreira, parabéns, tá bom? Bom, tô brincando, mas é isso. Deus abençoe. O meu intento é que realmente você entenda que não tem outra forma. Principalmente num mundo com tanta ideologia, com tanta mentira, tá? Satanás, ele usa meias verdades para confundir a gente. E é só com o discernimento da palavra de Deus, com o conhecimento certo, é que a gente consegue chegar no céu. Tá bom? Deus abençoe.